Olá, vou ler e comentar hoje o artigo A Trato-Palatabilidade das Rações para Aquicultura, artigo de autoria de Joe Fox, Edison Lawrence e Scott Walker, da Estação de Maricultura da Universidade do Texas, de Corpus Christi, nos Estados Unidos. Esse artigo foi publicado na GAA em 2004. Vamos dar aqui uma olhada no sumário desse artigo. Após a introdução, falar sobre quimiorrecepção em organismos aquáticos, características dos estimulantes químicos para animais aquáticos. 4. Estímulo mínimo efetivo. Em seguida, benefícios do uso de atratopalatabilizantes. 6. Atratopalatabilizantes para piscicultura. 7. Para carcinicultura. 8. Conclusões. 9. Considerações finais. Vamos para a introdução do artigo. A obtenção de eficiência alimentar ótima nas operações de aquicultura, ela somente será conseguida quando se assegurar um consumo completo da ração ofertada para os animais e que essas rações contenham níveis mínimos de nutrientes necessários para a maximização do crescimento e, além disso, que o tempo decorrido entre a oferta e a ingestão alimentar seja mínimo, tá? De tal forma que seja possível a redução da oferta alimentar com concomitante redução dos desperdícios de nutrientes. Então, é um objetivo bastante importante na aquicultura, é a alta eficiência alimentar, ou seja, que o animal faça bom uso da ração ofertada, que os desperdícios sejam os mínimos possíveis, os menores possíveis, que o aproveitamento seja elevado. Para isso, tem que se buscar uma oferta alimentar de ração, né, que garanta a ingestão total desse alimento, ou seja, que as sobras sejam mínimas, certo? Não aconteçam desperdícios de ração não consumida. Segundo, é importante que as rações sejam econômicas, ou seja, níveis mínimos de nutrientes estejam presentes na forma, mas que não prejudiquem o desempenho animal, tá? São as rações econômicas. Terceiro ponto, a detecção e a ingestão do alimento ofertado ao animal tem que ser rápida, né? De tal forma que o tempo de imersão, né, da ração na água seja mínimo antes da ingestão, para que a lixiviação ou a solução de nutrientes para o meio sejam as menores possíveis. E o último ponto é em relação ao manejo alimentar restritivo, né? A quantidade de ração ofertada, ela tem que ser controlada, você tem que praticar uma oferta alimentar reduzida, de tal forma que se obtenha uma boa conversão alimentar. Então, são vários pontos importantes que devem ser considerados, né, pelas fábricas de ração, mas também pelos produtores, pelos criadores de peixe e camarão, para que se consiga essa eficiência alimentar ótima em agricultura. Tá? A eficiência máxima ela vai exigir que os alimentos contenham nutrientes altamente digestíveis e que também apresentem os chamados estimulantes químicos. Ou seja, essa eficiência máxima só vai ser possível com a utilização de ingredientes de alta digestibilidade, né, que leve a menor produção de fezes, né, liberação de matéria orgânica para o meio. Esses ingredientes de alta digestibilidade vão permitir
que a quantidade ofertada seja menor, né? Já que o animal encontra naquela menor quantidade tudo o que precisa. E além disso, essas rações de eficiência máxima, eficiência alimentar máxima, elas vão conter os chamados estimulantes químicos, que são os atrato-palatabilizantes, tá? Essa foi a introdução do artigo. Vamos para o ponto 2. O ponto 2, ele trata da quimiorrecepção em organismos aquáticos, tá? Para sobreviver nos ambientes naturais, os animais aquáticos, eles dependem de estímulos químicos para realizar uma variedade de funções essenciais à vida, que incluem a regulação do comportamento alimentar, migração e a sincronização do acasalamento. Então, o organismo ele tem que interpretar corretamente os estímulos químicos que ele recebe na água, estímulos esses que vão ser importantes para o comportamento alimentar apropriado, a detecção, a localização do alimento, para os eventos migratórios e também para o acasalamento. Então, a correta detecção, né, identificação e interpretação desses estímulos químicos pelo animal, esses eventos eles são primordiais para a sobrevivência do animal. Para a quimiorrecepção, os peixes utilizam sistemas, né, de olfato e de sabor, né, sistemas olfatórios e gustatórios, ou então eles utilizam células receptoras individuais, tá? Então, os estímulos químicos do odor, né, vai ser transmitido pela água, tá? Que seria o olfato, né? E os estímulos químicos de sabor, eles vão ser detectados na cavidade bucal, na boca do animal. Então, existem esses sistemas corporais de quimiorrecepção que contêm essas células, né, que elas recebem esses sinais químicos relacionados ao odor, relacionado a sabor, e a partir daí o animal ele apresenta uma resposta adequada em função do estímulo recebido. Por exemplo, sistemas olfatórios e células em separado, individuais, são utilizadas para a comunicação e a localização. Então, nos peixes existem sistemas olfatórios que são utilizados para comunicação, por exemplo, entre os casais, né, durante o acasalamento, e também para atividade de localização relacionada aos eventos migratórios, tá? Em grande parte, essas células receptoras estão localizadas em bolsas olfatórias, falando aqui dos peixes, estão localizadas dentro das narinas, na maior parte dos peixes, mas também existem botões gustatórios dentro da cavidade oral de muitas espécies de peixes, por exemplo, o catfish, mas é apenas um exemplo. Então, existem células receptoras de estímulos químicos localizadas em bolsas olfatórias dentro das narinas dos peixes. Além disso, existem células receptoras que estão localizadas em botões gustatórios que ficam dentro da boca do animal, da cavidade oral, tá? As espécies de peixes demersais, ou de fundo como os bagre, eles apresentam receptores gustatórios nos barbilhões, nas nadadeiras e na maior parte da superfície corporal desses animais, tá? A quimiorrecepção nos crustáceos, tipicamente ela acontece, né, na parte anterior, na cabeça, né, do animal, tá? Mas também está associado com os apêndices corporais, em geral.
Assim como nos peixes, essa distribuição ampla, né, desses quimiorreceptores está relacionada com uma série de usos importantes para esses estímulos químicos relacionados à localização do alimento, ao acasalamento, fuga de predadores e a eventos migratórios, tá? Existem flagelos, ou seja, pelos nas antênulas dos camarões. Esses flagelos eles possuem receptores, células receptoras para quimiorrecepção à distância, tá? Isso nas antênulas, ou seja, para a detecção desses sinais químicos relacionados ao que seria o odor, né? Ao que seria o odor. E existem também receptores nas partes bucais e nos apêndices, tá? Receptores químicos importantes para manipulação do alimento, gustação e ingestão, ou seja, as respostas comportamentais, né? Fisiológicas apropriadas relacionadas à manipulação, gustação e ingestão, tá? Esse foi o ponto 2, quimiorrecepção em organismos aquáticos. Vamos para o ponto 3, que fala sobre características dos estimulantes químicos para animais aquáticos, tá? Vamos ver. A maioria dos estimulantes químicos para peixes são compostos não voláteis de baixo peso molecular, contêm nitrogênio, podem agir ou como ácido ou como base, são hidrossolúveis e apresentam uma certa termoestabilidade, são estáveis ao calor. Então, alguns compostos já reconhecidos com essa função de estimulante químico ou atrato palatabilizante para peixes são a betaína. A betaína, pessoal, é um exemplo de sal quaternário de amônio, tá? Que ele é usado, por exemplo, esses sais, eles são usados pela indústria de alimentos como antimicrobianos, portanto, a preservação da qualidade do alimento. Sais quaternários de amônio. Um desses exemplos é a betaína. Boas fontes de betaína, que podem fazer parte das rações para aquicultura, a farinha de camarão, tá? E de exemplo vegetal, a gente tem o farelo e o germe de trigo, tá? Farelo e germe de trigo também são boas fontes de betaína, portanto, vai apresentar aí um bom poder atrato palatabilizante. A betaína ela vai ser sintetizada pelo organismo animal a partir da glicina, que é um aminoácido não essencial, tá? Então, um desses compostos que reúnem essas características dos estimulantes químicos para animais aquáticos, não volátil, baixo peso molecular, contém nitrogênio, pode agir como ácido ou base, hidrossolúvel e termoestável, é a betaína. Temos também os aminoácidos e os ácidos nucleicos que compõem, tá, esse grupo de compostos com essas características estruturais e químicas. Portanto, temos aminoácidos, ácidos nucleicos, DNA e RNA, e sais quaternários de amônio, como por exemplo a betaína, são compostos atrato-palatabilizantes para animais aquáticos. A eficiência desses compostos será determinada principalmente pela composição química, como eles interagem, né? E as taxas de difusão na coluna d'água. Então, para ser um bom atrativo, né? Para desencadear uma resposta comportamental adequada relacionada à detecção, né? Ao odor, tem que ter uma boa hidrossolubilidade. Ele tem que se difundir rapidamente para a água para que as células quimiorreceptoras, né, aqueles botões gustativos, tá? Aquelas bolsas olfatórias,
Os botões gustatórios é mais relacionado ao paladar, né? Então, como a gente está falando da atratividade, são mais essas bolsas olfatórias dentro das narinas, para que aquelas células receptoras nessas bolsas olfatórias, elas recebam esse sinal químico e a partir daí seja desencadeada, né, o animal apresente uma resposta apropriada relacionada ao comportamento alimentar, por exemplo, a localização do alimento. Portanto, uma vez que o animal tem identificado, né, aquele estímulo químico, ele vai realizar a resposta alimentar adequada. Um trabalho bastante importante relacionado aos atratopalatabilizantes é a busca de fontes alternativas de baixo custo, tá? Se possível, fontes naturais que você produza extratos, né, ricos ou com concentrações mais elevadas daquele composto. Isso é até preferível do que os sintetizados pela indústria, certo? Por uma questão basicamente de custo. Mas, além disso, pode ser que esses extratos naturais, ricos em atratopalatabilizantes, eles apresentem respostas superiores em relação à estimulação química quando comparado aos que são quimicamente formulados, tá? Aos sintéticos. Além de interesse, um outro ponto interessante nessa questão é saber que a estimulação alimentar, tá? Ela é espécie específica, ou seja, você deveria considerar as diferentes espécies, né, com as suas especificidades em relação à trato-palatabilidade. E não fazer grandes generalizações que existem, tá? Mas você pode ter resultados ainda melhores de trato-palatabilidade se você estiver considerando testes, né, pesquisas diretamente com a espécie alvo. Aí você vai dentro daquele leque de opções de atratopalatabilizantes, você vai identificar aqueles, né, atrativos e palatabilizantes, aqueles estimulantes químicos que produzem respostas mais fortes, mais claras para a espécie que você está considerando. Por exemplo, será que o atrativo alimentar do Panamei, os melhores são os mesmos para o monodon? Provavelmente não, tá? Então deveria haver aí uma especificidade em relação a quais atrativos alimentares estão sendo utilizados e incluídos nas rações. Nós estamos aí com 18 minutos, a gente vai dar uma paradinha aqui. Em seguida, a gente vai para o ponto 4, tá? Que chama-se estímulo mínimo efetivo. Até já!